Get it done, get it right in the fields, let it out. Let's get it. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CMO Summit. Meu nome é Edu Volkan, sou cofundador e diretor de marketing do TD. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, se aconchegue aí na sua cadeira, porque hoje nós vamos falar sobre carreira em marketing, um assunto super quente e que vocês sempre pedem aí nas pesquisas que a gente faz com o público do CMO Summit. Para falar sobre esse assunto hoje, eu estou com um convidado mais que especial, Daniel Aguado, diretor de marketing da Fundação Dom Cabral. Dani, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao CMO Summit. Muito obrigado, Edu, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho aí dessa trajetória em marketing. Show. Dani, antes da gente entrar no tema, a gente convidou você para falar sobre esse tema em específico, carreira em marketing, pela sua bagagem, pela sua história, né? Você assumiu diferentes posições de liderança em marketing, navegou em diferentes indústrias aí. Então, antes da gente entrar no tema, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, conta sobre a sua história para o público que ainda não te conhece. Não, perfeito. Eu estou nessa carreira em marketing há mais de 25 anos. Por incrível que pareça, né? Eu sou formado em desenho industrial, que é uma coisa que todo mundo sempre se espanta, você fez desenho. E depois eu fui enveredando, obviamente, para marketing e comunicação. Comecei mais fortemente no mercado financeiro, depois migrei para o segmento de aviação e depois vim para o mercado de educação. Comecei na educação básica e agora eu estou na educação executiva. Então é uma trajetória aí não linear no sentido de virar especialista numa indústria ou num segmento específico, mas acho que é uma trajetória que vem sendo bem construída aí ao longo do tempo. Que legal, fantástico. E essa tua carreira, ela começou há mais de 25 anos ali, né? Finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000. Como é que é? Qual a principal diferença que você vê entre quem começou a carreira nesse período e quem está começando a carreira hoje, essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho? Quais eram os principais desafios que tu passou na época em comparação com os desafios que essa geração está passando hoje no mercado de trabalho? Acho que é uma excelente pergunta. Assim, eu costumo dizer que acho que a disciplina de marketing dentro das organizações foi a disciplina que mais evoluiu no tempo, assim, né? Eu passei do offline para o digital, então, para além das tecnologias, né? O papel de marketing dentro das organizações mudou muito, né? Daquela coisa da ideia criativa, de ter sempre a coisa descolada, tal, para ter um entendimento realmente, resposta às necessidades do negócio, mas sempre numa perspectiva do que o cliente precisa, né? O profissional de marketing tem essa função, assim, eu preciso escutar muito para fora, porque eu tenho que trazer essa necessidade do meu cliente para dentro da organização. Então, acho que a principal evolução que eu vejo é nessa capacidade de entender a necessidade do negócio versus a necessidade desse cliente, potencial cliente. Isso muda muito o papel do profissional que você precisa ter dentro de uma organização, dentro de uma agência. E a outra questão é o ferramental, né? Eu olho hoje para as discussões que eu vejo dentro do meu time, por exemplo, na fundação, eu falo, mais um time de tecnologia do que se você pensar 25 anos atrás o que discutia um time de marketing. Então, assim, é muito doido você, num período relativamente curto de tempo, ver o shift que esse mercado deu, né? Assim, eu não vejo essa evolução quando eu converso com os meus colegas que estão em carreiras de finanças, que estão em carreiras de recursos humanos, em N outras carreiras. E a carreira de marketing, o que eu acho uma delícia nesse aspecto, mas ela realmente mudou numa velocidade muito rápida e tende a passar por uma nova revolução, agora com inteligência artificial, cada vez mais automação. Então, acho que é um desafio para quem já estava há muito tempo no mercado, mas também para quem chega, e já chega meio com aquele sentimento sempre de que está devendo, de que está faltando alguma coisa, mas acho que é um pouco natural da disciplina, assim. Todas as carreiras passaram por essa, e vão passar por essa transformação digital, mas parece que no marketing isso foi muito mais acentuado, né? É isso, acho que foi acentuado, Edu, e foi acelerado. Acho que assim, o tempo em que outras áreas das organizações tiveram para se acomodar, entender qual a aplicabilidade desse ferramental todo,
Em marketing, meio que a coisa já é assim, acontecendo, né? Ongoing. Sai alguma coisa nova, eu já tenho que aplicar isso para tentar ver que resultado isso gera, E né? você fica defasado muito mais rápido. Muito rápido, Legal. muito rápido. Dani, quando a gente olha para tua carreira e para tua trajetória, essa característica da navegação que você fez em várias indústrias, ela fica muito clara, né? Você começou ali na educação básica, aí entrou no mercado financeiro, que é um bicho completamente diferente, foi para aviação, companhia aérea, voltou para educação, entrou em educação executiva. Você navegou muito bem entre diferentes indústrias, né? E é uma carreira completamente diferente de outros profissionais que seguem carreira na indústria, né? A pessoa começa no mercado financeiro e segue pelo resto da vida, vira uma grande especialista naquele assunto. Queria que tu contasse um pouquinho como é que foi a tua jornada, como é que foram esses momentos de troca de indústria, o que passou pela tua cabeça, quais foram as tuas motivações e o que tu pode compartilhar, dar de sugestão, de caminho, de dica para quem está numa indústria às vezes, não está muito satisfeito, está flertando com outras indústrias, o que tu pode falar para essas pessoas que nos assistem agora? Não, perfeito. Acho que o primeiro ponto é muito de ter consciência, né? Assim, de que carreira está na nossa mão. Nunca delegue para ninguém. Se você está esperando que alguém cuide do seu desenvolvimento, do seu crescimento, esquece. Assim, eu acredito de verdade, assim, se você quer ter uma carreira linear, bem desenhada, você precisa estar ou dentro da igreja, que é de onde nasce, né, o conceito de organograma, e que, né, o tempo vai te colocar na função lá de bispo, ou você precisa estar numa carreira militar, que também é uma carreira onde tem alguém olhando para isso para você. Tirou essas duas condições, você tem que cuidar da sua carreira. Então, acho que esse é o ponto principal. Na minha trajetória, eu sempre fui muito inquieto com a coisa do ou começar a ficar repetitivo no que eu estou fazendo, e eu tinha muito medo de também ser muito especialista em algum segmento. Que eu, assim, para mim, não é uma crítica, mas para o meu desenvolvimento, para a minha carreira, para a minha satisfação, eu tinha sempre uma preocupação de conhecer coisas novas. Eu vejo que no caso de marketing, por exemplo, a disciplina do ponto de vista da teoria, da prática, vai ser a mesma com todo mundo que está vendo a gente aqui. Se a gente contar como monta um plano de mídia, se eu contar como que a gente vai desenvolver um produto novo, isso é igual em qualquer segmento. O que faz você aprender mais? Você mudar de segmento. Seu cérebro vai expandir se você for para um segmento que vai te Tem uma provocação, trazer né? desafios novos, que você não vai entender a dinâmica disso. Mas nem sempre isso é simples. Então, você comentou, eu fiquei 13 anos no mercado financeiro. E, de repente, surge uma oportunidade para eu ir para a Latam no momento da fusão entre a LAN e a TAM. E havia uma preocupação grande em fazer um movimento de um segmento que eu estava muito consolidado, um segmento que no Brasil é benchmark mesmo, de governança, de gestão, um segmento que você tem um nível de segurança com a organização muito grande. Mas eu pensava, puta, acho que está na hora de eu experimentar alguma coisa, e eu tinha muita vontade de olhar para uma relação mais B2C, mais para o consumidor final. Eu sempre no mercado financeiro acabei muito envolvido na relação com a empresa, né, no B2B. Mas para fazer esse movimento também eu tive que ponderar várias coisas. Então, assim, não compara o nível de ganho financeiro que você tem no mercado financeiro versus o que eu teria na aviação, os riscos de um negócio que tem um mercado como o da aviação versus o que tem o mercado financeiro no Brasil. Mas se você não faz, assim, acho que e assume isso com premissas, né, e com bastante clareza do que você está tomando para si como risco, porque eu acho que esse é o grande ganho, assim, ter clareza do passo que você vai dar, do que você está abrindo mão, mas do que você pode colher lá na frente. Então, acho que é um pouco esse exercício que eu sempre tentei fazer e que eu aconselho muito as pessoas que estão no meu time, que trabalham comigo, ou que trabalharam comigo, quando me perguntam, eu sempre falo isso, assim, coloca na balança, assim, eu costumo dizer assim, tudo não terás, né? Então, assim, você vai ter que ponderar e aí entender que você está disposto a abrir mão. Alguma coisa você vai precisar abrir mão.
Mas sempre que eu fiz esses movimentos, eu fiz muito no sentido de eu queria aprender mais, eu queria conhecer algo novo, e eu sempre pensava, se não der certo aqui, eu vou ter que colocar a mesma energia que eu fiz para esse movimento, talvez um pouco mais, para eu tentar me achar em outro lugar. Mas se for um exemplo, eu conduzindo a minha carreira. Eu não, óbvio que eu converso com as pessoas, óbvio que eu vou pedir alguma opinião, mas a decisão é minha, a escolha é minha, o passo é meu, isso para o bem ou para o mal. Se eu der um bom passo, eu vou ter orgulho desse passo que eu dei, e eu eventualmente posso dar um mau passo e eu vou assumir as E consequências tá tudo dessa bem decisão. também, E tá né? tudo bem, Porque a e tá gente tudo pensa bem. muito na jornada do sucesso como uma trajetória linear, e De a carreira forma ela não alguma. é linear, né? Não, de forma alguma. E de forma alguma. Eu fiquei. A gente comentou um pouco, 13 anos de mercado financeiro, mais 7 de aviação. Não é tudo ótimo o tempo inteiro. Tem, né, nesses períodos, você se questiona se você está conseguindo fazer um trabalho que está sendo valorizado, se você é o profissional adequado para aquilo, se você tem skills necessárias para desenvolver aquela atividade, como que você lida também com aquela frustração de que acontece, é muito comum, né? O seu colega do lado crescendo numa velocidade exponencial e você crescendo menos. Então, tudo isso é parte do processo que é natural, assim. Aí eu tento sempre entender isso como muito natural. E assim, se aquilo começa a me incomodar, o que eu tenho que fazer então para que eu mude esse contexto, né? Para que eu consiga fazer a história ser contada de outro jeito. Legal. E essa transição entre indústria parece um momento muito bom para exercitar o autoconhecimento também, né? Porque você falou muito sobre, né, a decisão, né? Tudo não terás, você saber o que você quer escolher em detrimento de uma outra escolha, mas tudo isso você acaba só sabendo se você para refletir, se você para pensar o que você deseja para si, né? E eu vejo que muitas vezes a gente tem essa ambição, esse anseio de chegar em algum lugar, mas no fundo, a gente não tem aquele autoconhecimento para tomar essa decisão, né? E quando a gente é confrontado, mas o que você quer? Às vezes nem a gente sabe muito responder, né? Então parece um momento grande de autoconhecimento, de reflexão e de análise da sua própria jornada, da sua própria vida, né? Acho que esse ponto é essencial, assim. Primeiro, acho que você tá bem com as suas escolhas e para isso você precisa se conhecer muito. Eu acho importante você estar bem repertoriado, então assim, não pare de estudar nunca, mas não é só estudar falo isso com tranquilidade, estou hoje dentro de uma escola de negócios, mas o estudar no sentido de você ler, você ir ao cinema, você ir às ruas entender o que está acontecendo, você se repertoriar de tudo que está movimentando a sociedade, até porque se você quer construir uma carreira na disciplina de marketing, seja dentro de uma organização, dentro de uma agência, o que a gente move dentro de marketing? A gente move comportamento. A gente estimula para que a pessoa mude um comportamento, para comprar um produto, um serviço. Se eu não sei como a sociedade se comporta, se eu não, assim, se eu coloco meus gostos pessoais acima daquilo que a empresa precisa fazer para atrair mais clientes, eu não serei um bom profissional de marketing. Isso eu posso dizer com muita tranquilidade, porque ao longo da minha trajetória eu vi muita gente que imprimia muito da própria personalidade naquilo que estava fazendo e escutava pouco o que o cliente queria. E acho que, assim, você está representando uma marca, está atuando para um negócio, é sua obrigação ter clareza do que o cliente precisa. Aí pouco importa se eu gosto do azul, do amarelo, do que faz sentido para aquele cliente. Eu vou pôr o meu repertório a favor do que faz sentido para aquele cliente. Mas repertório é isso, é estudar, é ler, é assistir as coisas, quer dizer, um conjunto de coisas que demanda tempo, é um conjunto de coisas que você precisa estar muito disponível também para isso, né? Legal.
Eu queria pegar um gancho na tua fala quando tu falou que isso se aplica tanto para quem está em agência quanto para quem está numa empresa, né? E boa parte da audiência do CMO Summit é constituída de pessoas que estão seguindo carreira em agência, né? Uhum. No teu caso, a carreira foi majoritariamente dentro de empresa, mas teve ali um grande relacionamento com agências, parceiras, fornecedores, né? Como que você vê a carreira de marketing dentro da agência e dentro da empresa? O que que você vê de diferenças, de desafios? E essa transição que você fez entre indústrias, ela é natural também entre agência e empresa? Como que um profissional que às vezes está numa agência e quer transicionar para uma empresa, como ele pode agir? E ao contrário também, né? Quem tem o interesse de descobrir esse universo das agências, o que essas pessoas podem fazer? Não, acho que é ótimo ponto. E é interessante porque, assim, quando eu olho hoje, né, eu olho para trás e olho hoje, as agências se profissionalizaram muito também. Uhum. Então, lá atrás, talvez não faça muito sentido para algumas pessoas, mas lá atrás as agências tinham menos processos, tinham um trabalho de governança aquém do que eram o ambiente corporativo, né? Uhum. Então, assim, era meio que assim, se eu não quero tanta regra, a agência vai ser um lugar bom para eu trabalhar. Então, lamento dizer, mas as agências viraram empresas com um viés corporativo muito forte. Porque é indispensável que isso aconteça, para ter uma boa governança, para ter uma boa condução dos processos. Então, hoje, eu vejo que a transição entre agência e empresa é um processo fácil para os profissionais, porque já não tem tanto esse ato de, dentro da empresa você vai ter muito processo que na agência não tinha. Hoje, as agências são muito estruturadas. Legal. O que eu percebo muito é que a aceleração da carreira dentro de uma agência, até porque em geral eles são grupos que têm tamanhos menores ou têm características de uma flexibilidade maior de transição dentro de posições dentro do próprio negócio, e essa aceleração é mais rápida se você está dentro de uma agência, dentro de um provedor, de um veículo. Uma instituição, no ambiente corporativo, talvez a carreira ela tome um processo um pouco mais lento, porque você tem estruturas um pouco mais pesadas, processos ainda um pouco mais pesados. Mas não vejo mais como nenhum problema, vendo aí profissionais muito bem-sucedidos que tiveram uma carreira longa corporativa e que estão migrando para agências, e vice-versa. Profissionais tiveram uma carreira muito bem-sucedida no mercado de agências e migrando para dentro do mercado corporativo. Então, acho que a barreira está reduzida nesse momento, assim. Legal, legal. E sobre perfis de profissionais, né? Existe essa, de fato, essa lenda urbana é verdade? Porque a gente fala muito que, quem é criativo tem que trabalhar com design, campanha, publicidade. Quem tem um perfil mais analítico tem que ir para Big Data, Analytics, CRM. Já que a gente falou das barreiras entre agência e empresa, né? Existe essa barreira ainda entre perfis de profissionais opostos? Ou essa barreira também foi reduzida? Esses profissionais estão navegando entre as áreas? Como é que tu vê isso na prática entre as equipes de marketing hoje? Eu vejo que acho que navega melhor hoje, mas ainda tem uma questão que acho que é muito importante, que assim, eu vou assumir uma atividade que vai exigir de mim muito conhecimento técnico sobre analytics ou sobre CRM. Eu minimamente vou precisar desenvolver skills que são técnicos para que eu consiga navegar nessa atividade. Então, você ter uma curva de aprendizagem para isso, eu acho muito natural e importante, mas é muito relevante reconhecer que para algumas atividades ainda a gente precisa de algum não, né? Muito conhecimento técnico. E que não se isola dos skills comportamentais, né? Que é você saber negociar, que é você saber se comunicar bem, porque não adianta você também ser um ótimo técnico e as suas relações dentro da organização, seja ela uma agência ou uma empresa, elas serem muito desgastadas. Isso não funciona. A gente tem hoje processos muito complexos dentro de marketing, totalmente integrados. Então, eu tenho lá no meu time disciplina de marketing, disciplina de CRM, disciplina de vendas. Se essas áreas não se conversam, não tem ótimo profissional técnico que faça o resultado acontecer. Então, você tem que ter um nível de articulação, um nível de como que eu consigo mobilizar o outro para que ele entenda o meu desafio, porque tem hora que o outro não está na mesma necessidade que a mim. Então, como que eu vou falar, Edu, olha, nós temos aqui esse projeto
e como que a gente faz esse negócio acontecer, mas o seu momento é um, meu momento é outro. Totalmente diferente. Então, acho que assim, dá para transitar, não pode ter rótulo, mas a gente tem que ter sempre essa consciência. Eu vou assumir uma atividade, eu me preparo para ela. Ou quando eu consigo fazer um movimento, mas que eu assumo o compromisso de que eu vou me preparar para aquela posição. É isso. A gente estava até falando antes, né, Dani, sobre o quão comum tem se tornado a pessoa terminar a sua faculdade, o seu curso e já não se identificar tanto com aquela disciplina que ela passou 4, 5 anos estudando, né? Então, é legal a gente ver, às vezes, um engenheiro indo para uma área mais criativa, um publicitário migrando para uma área de dados. Enfim, a gente vê essa navegação, mas tudo passa pelo preparo, né? Eu acho que é legal essa diferença cultural e de background, essa diversidade dentro das áreas, mas a skill técnica, ela permanece necessária. Então, é importante a pessoa manter-se qualificada para poder assumir essas posições, né? Muito, muito. E essa questão que a gente comentou, né? Assim, a gente escolhe uma faculdade muito jovem e, assim, com uma perspectiva de que as coisas são Tudo é um muito mar lindo. cor-de-rosa total, tudo é lindo, tudo é bacana. E é natural que, assim, depois você vai se descobrir, depois você vai se achar também como profissional, assim. Mas é não parar de se desenvolver o tempo inteiro. Acho que, assim, não naquela cobrança de que eu tenho que estar sempre à frente do que está por vir, porque acho que o mundo está evoluindo numa velocidade muito grande. Mas você está sempre com a mente aberta, né? Por isso que eu falo muito do repertório, assim. É estudar, mas também é ler. É você ir a uma exposição, é você estar na rua vendo o que está acontecendo, porque tudo isso vai te ajudar a construir um repertório para aquilo que você vai fazer dentro da sua atividade. Quantas vezes ao longo da minha vida eu não recebi lá a proposta de planejamento de agência, até do próprio time, de coisa que estava acontecendo na rua. De coisa, puta, assim, tem histórias muito bacanas, assim, de um profissional que foi numa exposição, viu um negócio e falou, se a gente usar essa linguagem que eu vi numa exposição e trazer para esse trabalho, olha, eu fui num determinado local e a experiência para me cadastrarem era desse jeito, será que no evento que eu vou fazer não dá para a gente... Poxa, você só consegue saber se isso é bacana ou não porque você experimentou Vivendo, isso, né? você viveu isso. Então, acho que esse acho que é um pouco do pulo do gato, assim. Legal, legal. Dani, quando a gente fala sobre carreira, normalmente a conversa vai muito pro caminho do sucesso, né? O lado bonito da história, o lado vencedor, o lado dos louros da vitória, enfim, do glamour. Mas enfim, com mais de 25 anos de carreira, eu imagino que tu também passou por altos e baixos, também aconteceu muita coisa nos bastidores, assim, por trás da cortina, que, enfim, são coisas que normalmente a gente não compartilha, mas que todo mundo passa por isso, né? E às vezes a gente olha, assim, um líder de marketing em uma empresa, imagina alguém extremamente competente, alguém fora da curva, e de fato são pessoas assim, mas que também passaram por muitas dificuldades na carreira, passaram por desafios que nem sempre são contados, né? Eu queria escutar um pouco de ti, nesses teus mais de 25 anos de carreira, se tiveram momentos em que tu se sentiu estagnado, momentos em que tu talvez não sabia muito bem para onde ir, qual que era teu próximo passo. Queria que tu contasse um pouquinho desse bastidor, assim, que nem sempre a gente coloca na frente da câmera, né? Que tu contasse um pouquinho dessa história, contexto, como tu se sentiu, enfim. Recorrentes esses momentos, assim, mas acho que é muito legal porque é isso, assim, né? Não é um processo que é crescimento o tempo inteiro, que é satisfação o tempo inteiro, até porque conforme a gente vai evoluindo na nossa carreira, as nossas decisões também vão ficando mais difíceis. Então, assim, ao longo da minha carreira, eu também tive que tomar decisões muito mais difíceis sobre reestruturação de equipes, desligamento de pessoas. Então, tudo isso vai colocando um peso sobre... Por mais que eram decisões que tinham que ser tomadas, por mais que eram... Mas coloca um peso sobre a atividade que eu exerço que é muito importante, assim. Mas eu, em vários momentos, me vi assim, ou fazendo alguma coisa que para mim não tinha, pessoalmente não tinha sentido,
mas fiz porque era importante para aquele lugar que eu estava trabalhando. E aquilo startar também uma questão de, puxa, uma vez dá para fazer isso, mas será que a todo momento eu vou topar fazer coisas que não fazem sentido para mim e continuar nisso, ou por causa de status, ou por causa de dinheiro, ou por causa de N outras questões que a gente sempre coloca isso na mesa. Eu passei, acho que, principalmente quando eu saí do mercado da aviação, que eu fui para o mercado de educação. Imagina, eu tinha feito o projeto de Copa do Mundo, o projeto do patrocínio olímpico dos Jogos Rio 2016. Assim, as pessoas eu estava assim, tipo, num momento muito interessante de carreira, mas já não fazendo mais sentido pelo nível de tempo que eu dedicava ao trabalho, pela quantidade de esforço que aquilo tomava da minha vida. E eu fazia com maior satisfação, com o maior prazer do mundo, até porque eu tenho uma responsabilidade sobre equipes, né? Eu sou um gestor, tenho responsabilidade sobre as pessoas que estão sob a minha gestão. Mas eu dizia, puxa, será que eu quero dedicar tanto tempo da minha vida só ao trabalho? Será que eu quero dedicar tanto tempo da minha vida sem poder conviver com os meus amigos, com a minha família, sem poder ter tempo para fazer uma série de coisas, porque a aviação é uma indústria intensa e demanda muito. E tem gente que está na aviação há 40 anos. Então, assim, não é uma questão da indústria, é uma questão que é individual. Para aquela pessoa pode fazer sentido. Exato. Então, assim, esses momentos, assim, eu respeito muito esses meus momentos, tá? Então, acho que se eu pudesse dizer alguma coisa, assim, quando você se sentir assim, não tenta não se sentir assim. Acho que para e tenta entender as razões que estão fazendo com que você se sinta dessa maneira, né? Assim, o que eu posso mudar disso? Eu sempre penso que o trabalho é uma relação de duas mãos, né? Então, assim, a empresa pode me desligar a qualquer momento, mas eu também posso me desligar da empresa a qualquer momento. Então, como que você pode conduzir isso de uma forma que te faça mais realizado e que você faça isso de uma forma que seja positiva também, né? Legal, legal. Eu acho super importante falar sobre isso, assim, porque tem se falado muito sobre saúde mental no trabalho, virou uma pauta recorrente agora, mas sempre que o assunto é carreira, a gente segue só pelo caminho do sucesso, a gente quer falar só com quem foi bem sucedido e a gente só pega a parte bonita daquela história. Então é importante a gente escutar esse outro lado também do desafio, né? E acho que tem muito de qual é o seu momento, assim, né? Então, eu lembro claramente, quando eu comecei lá atrás na Redcar, e eu estava à frente de uma área que tinha muito evento, eu não parava em casa, assim, de segunda a segunda. Viajava muito e tal, mas eu achava isso muito sensacional. Depois você vai passando o tempo e você fala, puxa, talvez não quero mais isso. Eu chegava a fazer, quando eu estava na Latam, fazer bate-volta para ir voltar de Santiago no mesmo dia. Porque eu já não via essa... Então, assim, eu tenho por premissa a obrigação de viajar, é parte da atividade que eu exerço, mas que sentido eu vou dar para isso na minha vida e na minha carreira? Então, de vez em quando a gente precisa dizer não para as organizações que a gente trabalha e fazer isso não é de uma maneira agressiva, não é? Mas você precisa fazer bons combinados, né? Assim, tem que combinar, tem que dizer, olha, agora não está funcionando, como que a gente readapta, né? Acho que esse é um pouco o nosso papel. Fantástico, fantástico. Bom, outro assunto que está muito em alta também quando a gente fala de carreira é o conflito geracional. A gente está num momento em que a gente tem 3, talvez 4 gerações trabalhando ao mesmo tempo no ambiente de trabalho e gerações com características muito diferentes e óbvias, né? É transparente como essas gerações são diferentes, né? Conta um pouquinho pra gente da tua visão, o que tu enxerga de impacto disso em curto e médio prazo, e fala um pouquinho também da tua equipe, das pessoas com quem tu se relaciona, como é que tu percebe essa diferença geracional e tu como líder, como é que tu usa isso em prol da performance da equipe, mas também para extrair o melhor de cada colaborador e fazer com que todo mundo tenha um ambiente de trabalho saudável. Não, acho que é um excelente ponto e hoje é um dado da realidade, né, Edu? Assim, nós vamos conviver com essas diferenças dentro das organizações, que eu vejo como muito positivo. Se a gente souber estimular que essas divergências, né, de
de visão de mundo, né? Porque eu acho que o que muda é a visão de mundo, assim, como que você coloca isso de uma maneira que vá a favor dos desafios daquele negócio, que vá a favor dos desafios daquela equipe, assim. Então, eu vejo um profissional com mais experiência dentro do meu time, ele pode ajudar muito um profissional que está chegando agora no mercado de trabalho, que chega com mais ansiedade, que chega meio afoito para tentar resultado muito rápido. Você conecta um com o outro, quer dizer, você energiza esse que talvez já esteja pensando, puta, não vai valer a pena fazer tal coisa, com essa energia do vamos mudar tudo, vamos fazer tudo, mas por outro lado tem uma troca aqui de dizer, olha, legal, vamos fazer, mas para que esse negócio dê certo e dê resultado, o importante é percorrer tal caminho. Então, para mim, estimular que isso aconteça é muito importante, assim, e trabalhar com equipes diversas é fundamental para o sucesso de marketing e para o sucesso das organizações, assim. Nunca gostei de trabalhar com gente muito parecida comigo, não é meu modelo de trabalho, até porque acho que fica muito pasteurizado, né? Então, assim, fica muito consensado. Eu não acho que toda hora o consenso... Óbvio que a gente tem hora que precisa chegar no consenso para encaminhar um determinado assunto, mas para você chegar num consenso não quer dizer que todo mundo precisa ter a mesma opinião, a mesma visão, precisa ter tido a mesma experiência. Então, para mim, eu vejo isso como muito positivo, assim, muito positivo. E se cada um puder usar na sua potência aquilo que tem de melhor, obviamente o cara que está chegando agora, uma menina está chegando agora da faculdade, vai chegar com um gás, um viés de tecnologia, um viés do no touch, né? Assim, é muito forte. Mas quem tem uma bagagem maior e mais experiência vai ter muito mais clareza, às vezes, de onde estão as barreiras dentro das organizações, como que você lida com as questões que são políticas dentro das organizações, quer dizer, não é só querer fazer, dentro do mundo corporativo há um processo de negociação intenso. Como que você negocia, como que você fura fila nesses processos, quer dizer, alguém que já tem mais bagagem vai poder contribuir muito com isso. Então esse balanço para mim é fundamental. E quais são as soft skills que os profissionais precisam ter para conseguir trabalhar em harmonia com essas diferentes gerações e até conseguir desenvolver melhores relacionamentos, conseguir se encaixar, entrar em grupos, enfim, se conectar mais com profissionais que às vezes têm pouco em comum, né? Gerações muito diferentes. Quais são as principais soft skills que esse profissional precisa desenvolver? Eu acho que tem uma questão, uma palavra que todo mundo fala, mas assim, uma questão da empatia no sentido de não tem ninguém que é melhor ou pior. Eu acho que a gente tem que tirar o melhor de cada um. Então, para mim, esse é um ponto muito importante. Você tem uma capacidade de uma escuta muito aberta, né? Assim, uma escuta muito ativa. Uma boa comunicação, porque você vai negociar, você vai ter que expor suas opiniões, vai expor sua visão sobre aquilo, mas você também tem que ter uma capacidade de escutar a visão do outro, as perspectivas do outro sobre aquilo, para tentar chegar num melhor equilíbrio do que vai ser feito. Então, essa questão de você se comunicar tem muito a ver com o quanto você fala, mas o quanto você escuta. E a escuta que eu falo muito, principalmente no meu time, eu falo muito isso, assim, uma escuta genuína. Não é eu sentar aqui e falar, ai, Edu, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu viro as costas e eu ignorei completamente o que você me falou, me trouxe de preocupações, enfim, que eu deveria ter considerado. Eu acho que é uma escuta, tem que ser uma escuta ativa. Se eu me propus a escutá-lo, eu também tenho que me propor aquilo que você trouxe, que faz sentido, que eu refleti, que eu vou conseguir aplicar, eu preciso aplicar. Eu acho que isso faz um soft skill assim, fundamental e que é interessante a gente tá perdendo tanto, né? Assim, as pessoas querem muito na imposição, muito a própria opinião, muito... Quando, se a gente tentar colegiar, a gente pode ser mais efetivo e melhor sucedido no que a gente faz. Legal, Dani. Bom, eu queria entrar agora em perguntas sobre liderança especificamente, tá?
O que você pode compartilhar com profissionais que foram recém-promovidos para posições de liderança? Pessoa que acabou de assumir uma posição de líder de área, de coordenação, supervisão, está tendo a primeira ou as primeiras experiências sendo gestor de uma pessoa, né? Quais são os desafios que essa pessoa vai enfrentar de cara e o que tu pode compartilhar de experiência para facilitar a jornada desse novo líder? Esse movimento de assumir a gestão de pessoas é o primeiro movimento de carreira, é um dos mais difíceis que tem, assim, você sai de um contribuidor individual, quer dizer, eu faço tudo por mim mesmo, né, então estou lá, saindo da minha mesa, entrego, acabou. Quando você assume a gestão de uma equipe, você começa a exercitar o fazer pelos outros, né, então como eu dou direção clara, como que eu engajo as pessoas para aquele objetivo. E é um processo que é difícil. E, em geral, as empresas não apoiam muito, elas simplesmente promovem a pessoa e botam lá e falam, vamos embora, e faz aí, e acontece. E não necessariamente uma pessoa que era uma excelente contribuidora individual, um ótimo especialista, ele será imediatamente um ótimo gestor de pessoas. Então, acho que o ponto principal é assim, você está nesse momento de carreira, vai estudar um pouco sobre modelos de gestão. É muito natural, né, no início que você seja muito autoritário, que você vá para uma linha de comando e controle, que do ponto de vista geracional que a gente estava falando anteriormente, comando e controle é a coisa mais abominável que existe. Então, assim, você precisa trazer as pessoas para junto, não é dizendo o que ela faz, como ela faz, a hora que ela faz. Você precisa contextualizar, você precisa dizer quais são os desafios, por que o trabalho dela vai ser importante para o atingimento daqueles desafios. É papel do gestor. Então, a primeira gestão é aquela que realmente é a mais difícil, porque vai ser possivelmente a primeira vez que você vai fazer um desligamento, é a primeira vez que você vai fazer uma contratação, tudo vai ser meio que a primeira vez desses processos que são muito importantes para você como indivíduo, mas que você começa a ter um entendimento do impacto que isso tem na vida do outro. Então, assim, é papel do gestor fazer o desligamento. É inevitável, a não sei que você seja uma máquina, mas assim, minimamente um ser humano, você vai refletir sobre o impacto daquela sua decisão na pessoa. Então, esse é o primeiro desafio. E tem um outro desafio, Edu, que as pessoas falam um pouco, que é você ser gestor de gestores, que é o segundo movimento que você faz na carreira, que já numa proporção menor da população, mas e aí você assume lá uma posição de diretor. Hoje eu sou gestor de gestores. Eu tenho que ainda ter um exercício que é meu de garantir que eu dê a eles autonomia, que eles imprimam um modelo de gestão deles. Então, qual que é meu papel? Porque eu já não tenho mais que cuidar lá do especialista, eu não tenho mais que cuidar do analista. Qual é o meu papel? Então, meu papel é garantir que eles estejam alinhados à visão da organização, que eles olhem para a Fundação Dom Cabral e falem, puxa, aqui é o lugar que eu quero estar, aqui é o lugar que eu vejo que eu tenho potencial para me desenvolver. Esse é meu papel, eu tenho que garantir que eles se mobilizem para isso. Eu tenho que garantir que em processos difíceis, ou não estamos vendendo bem, estamos fazendo uma mudança importante dentro da organização, quando tem aquele chacoalho que de vez em quando acontece, aquela turbulência que acontece no meio do voo, eu que garanto que, assim, está na mão, está todo mundo junto, por que a gente está passando por esse processo? Vamos ter confiança que lá no final, aí é o meu papel. Então, quando você faz o movimento de ser também gestor de gestor, você também precisa mudar a sua chavinha. E pode parecer que é a mesma coisa, né? Você De continua forma sendo alguma. mas é uma movimentação tão impactante quanto você ser líder pela primeira vez, né? Porque qual é o risco, e eu me vi às vezes fazendo isso no início, e vejo colegas fazendo isso, quando eu vejo alguém que eu tenho muita intimidade, eu vou e falo, para, porque o risco é todo mundo achata. Porque se eu começo a entrar no trabalho, eu sou um gestor de 5 analistas, se eu como gestor começar a interferir a ponto de fazer o trabalho do analista, eu estou achatando essa equipe. Ninguém dali vai se desenvolver. No contraponto disso, se eu dou espaço para que essas pessoas tragam o melhor delas, para que elas contribuam no máximo do que elas podem contribuir, eu como gestor vou me desenvolver.
eu vou crescer, porque quem que vai levar o gestor para cima? É a equipe. Então, se eu achatar, vai todo mundo para baixo, mas se eu der espaço para que isso cresça, eu também vou me desenvolver. Acho que esse é o exercício que tem que ser praticado, né? Legal, Dani. E já que a gente entrou nessa seara de falar de líderes, né? Eu queria conversar agora com os profissionais que estão numa posição de média gestão, tá exercendo uma profissão, uma posição de gerente, já é um gestor e quer avançar na carreira, dar o próximo passo, se preparar para no futuro assumir uma cadeira de diretor de marketing. Enfim, queria falar com esses profissionais que já estão ali no meio da carreira se preparando para posições mais altas de liderança, né? O que você, na posição de diretor de marketing, pode compartilhar da sua jornada? Como é que foi a sua transição até chegar numa cadeira de diretor de marketing? Como que você se qualificou, se preparou e se capacitou para esse momento? Quais foram os desafios que você enfrentou nessa jornada? Acho que o primeiro passo, assim, para onde eu quero ir, né? O que eu quero fazer, para onde eu quero ir, para você começar a desenhar um pouco quais são os cenários que você vai ter na mão. Eu, em geral, olho muito assim, agora eu quero mudar para este segmento, agora eu quero assumir essa posição. Eu faço muito desse exercício, porque daí eu vou olhar assim, o que eu tenho de fortalezas que me colocam naquele lugar e naquela organização, mas o que eu tenho de gaps que eu preciso me preparar, em que tempo eu consigo me preparar para que eu possa me aplicar a esse movimento, né? Então, assim, é sempre um exercício de autodesenvolvimento também. Então, assim, as ferramentas que eu uso hoje na posição que eu tenho dentro da Fundação Dom Cabral não necessariamente serão as mesmas que eu precisarei utilizar num movimento futuro que eu venha fazer. Elas vão me ajudar? Vão me ajudar. Esse repertório todo, esse legado todo me ajuda pra caramba, nunca vou descartá-lo. Mas talvez um outro segmento exija de mim uma outra habilidade que eu ainda não exercitei tanto. Exija de mim conhecimento, às vezes, técnico, que eu não exercitei tanto. Então, eu tenho que buscar esse conhecimento. Então, é um combinado de coisas, assim, né? Eu geralmente, assim, de ponto de vista prático, se eu vou fazer um movimento que vai mudar, que eu vou mudar de segmento, ou que eu estou indo para uma posição maior, eu tento achar um profissional que eu admiro, ou dentro da organização que eu estou, ou até colegas fora, e eu falo, vamos tomar um café para você me falar um pouquinho me conta as alegrias, mas me conta um pouco das dores, assim, porque aí vai tirando um pouco da fantasia, porque a gente tem um pouco da ilusão de que a grama do vizinho é muito verde, né, muito melhor. Então, me conta aí a real do que é, me conta, se você até é uma pessoa que me conhece, me conta o que você acha que eu tenho que pode contribuir muito para aquele lugar, para essa posição, e o que você acha que falta para eu poder contribuir? A gente tem e é muito comum, eu vejo isso, porque eu falo muito com os profissionais até do meu time e tal, que querem sempre se movimentar. A gente só olha para o que a gente é muito bom, a gente tem muita dificuldade de olhar o que a gente precisa se desenvolver. E nesses momentos é bom olhar para o que a gente precisa se desenvolver, porque o que a gente já é muito bom, você vai fazer muito naturalmente. Pode ficar tranquilo que isso vai, mas se você não tiver consciência daquilo que você precisa se desenvolver, vira uma armadilha, porque aí você vai se sentir inseguro, E toda movimentação, seja de empresa ou de posição, gera uma insegurança que é natural, assim, é um novo, é um desconhecido. E se você for achando que você está se sabotando, aí que a coisa não vai dar muito certo, não. Que legal, fantástico. Dani, eu gostaria de continuar essa conversa por mais umas 2 horas, mas infelizmente a programação do CMO Summit precisa continuar. Foi um prazer te receber aqui. Eu esperava uma conversa sobre carreira e recebi muito mais, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Foi fantástica a conversa. Muito obrigado pela tua participação no CMO Summit. Obrigado a você e sucesso aí no evento. Show de bola. Bom, e quem quiser continuar estudando sobre esse assunto, pode seguir o Dani no LinkedIn. Ele está sempre compartilhando vários insights sobre carreira e sobre estratégias de marketing. A gente vai deixar um botão aqui no lado para seguir o Dani no LinkedIn. E a programação do CMO Summit continua agora com os próximos conteúdos. Até mais. Tchau, tchau. In the fields, let it out. Let's get it.